Muito bem, fofos. O negócio é o seguinte: nós temos aqui o gráfico de Pitchfork, preço do Bitcoin, gráfico diário. Cada dia, cada barra que vocês enxergam, vermelho e verde, representa um dia, movimentação diária. A barra vermelha, o dia começou valendo, o preço valendo mais caro do que ele terminou. Então, quando o mercado derrete ao longo do dia ou perde valor, aparece uma barra vermelha no gráfico diário. Quando é o contrário, o oposto, quando o mercado começa a um preço, ou o Bitcoin começa num determinado valor de cotação e termina ao final das 9 horas do dia seguinte a um valor mais elevado do que ele começou, ele tem uma barra verde. Então essa é a oscilação do preço do Bitcoin. Primeira coisa, então, nós tivemos um afastamento do principal suporte do Bitcoin na região dos $30.000 por unidade. Foi uma região retestada diversas vezes. E no canal de baixa que nós estamos surfando agora, né? Nós temos então a tentativa do mercado agora voltar acima e sair dessa região, principalmente para buscar, primeiramente, essa linha de tendência de baixa, que é praticamente a linha ao qual o preço tenderá a se testar nas próximas semanas, próximos dias e assim por diante, tá? Formamos um fundo, então, praticamente um fundo triplo aqui, três retestes. Me preocupa um pouco essa retomada de alta muito repentina. Geralmente sai de uma acumulação, vai para um lado, depois vai para o outro. Então eu estou bem atento a uma possível armadilha touro acontecer, beleza? Caso o preço não consiga romper a média de 8 semanal, então toda vez que nós temos o reteste da média de 8 semanal dentro de uma tendência de baixa, nós temos um clímax. Toda vez em que nós temos tendência de alta, geralmente o preço ele vem na média de 8, retesta ela, se mantém tendência de alta. Quando acontece o oposto, acontece o contrário, a tendência, a média de 8, ela age como a principal resistência. Então nós estamos para testar uma das principais resistências para o Bitcoin. Principalmente a gente precisaria ver que o preço ele conseguirá ficar acima da região da média de 8 semanal, agindo então conforme a necessidade aqui, vir tocar nessa linha de tendência de baixa, voltar a fazer pivô de alta e estipular uma retomada forte de alta do Bitcoin. O que, para mim, ainda está muito recente para a gente se empolgar, tá? Porque toda vez que nós temos esse reteste dessa média, nós não podemos ter nenhum tipo de média, de nenhum tipo de dia rejeitando essa retomada de alta para ele assumir a ponta compradora ou empurrar o preço de fato para cima. Ele precisa romper a média de 8 e se manter acima. Caso contrário, ele simplesmente vem, faz uma barra de reversão e traz o preço mais para baixo, tá? Então tomar bastante cuidado, porque nós estamos saindo de uma grande zona de acumulação que demorou bastante tempo. No meu entendimento, ainda vamos ficar um bom tempo ainda em acumulação, em lateralidades. Espero que ele evolua para uma lateralidade aqui em cima, então que o mercado comece a lateralizar aqui em cima para conseguir sustentar um suporte mais forte e manter o preço lá em cima mais para frente, tá? Eu acredito que nós vamos ainda ter a característica do Bitcoin ainda é de manter a acumulação, tá? Mesmo com essa alta que ele está tendo no dia de hoje, porque o que mostra essa angulação aqui da linha de tendência de baixa mostra que nós vamos ter um longo período ainda pela frente do mercado lutar para conseguir fazer o rompimento dessa região, tá? Dificilmente ele vem e faz o rompimento imediato dessa região. Aqui no FI Club aqui do Bo Williams, nós temos o seguinte, nós temos para testar essa média aqui, ó, pessoal, a média de resistência de 144 períodos. Então tenderá o preço a fazer a acumulação lateral aqui, tocando nessa média, então que é ali em meados de 45.000, 46.394 dólares por unidade. Essa é uma região que é confluente com a região da média de 8 semanal, que vai agir como principal resistência, tá? Então nós precisamos romper essa resistência com força para testar esta média de 72 períodos e possivelmente voltar à tendência de alta, tendo todas as fractais ou tendo o preço acima de todas as fractais, entrando em um mercado de novo extremamente positivo. A Glassnode mostra que nós estamos possivelmente retomando a região de otimismo, né? A região de crença de retomada de alta. Então nós estávamos até recentemente, até uns 2 meses atrás, em crença, em delírio, né? Eles chamam fase do delírio, da crença absoluta de alta infinita, e ainda não tivemos nesse super ciclo de alta a fase da euforia.
Assim como aconteceu nos outros ciclos, nós tivemos fases eufóricas, onde teve uma sobrevalorização do preço do Bitcoin em relação ao que ele de fato deveria valer em relação à movimentação de oferta e demanda e quantidade de dólares expostos no mercado. E nós temos, então, agora uma possível possibilidade dele voltar ao otimismo, né? Principalmente se conseguir se manter acima da média de 8 semanal, coisa ainda que vai ser testada. Até gostaria de saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários depois que finalizar a live também, qual a opinião de vocês sobre o que vocês acreditam que vai acontecer com o preço do Bitcoin, se ele já vai conseguir voltar a retomar a tendência de alta logo, rapidamente aqui para cima, se ele vai fazer período de acumulação, ou se ele vai fazer, então, a armadilha dos touros, né? Praticamente empurrando o preço para cima, para liquidar todo mundo aqui em cima, depois vir buscar rasgando aqui embaixo e buscar o valor dos 22 mil dólares por unidade. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, para ver o que a maioria está acreditando, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Essa é a realidade. Então vamos ver, então, como é que vai se comportar o preço. Na minha opinião, ele tem tudo aí para continuar subindo, tá? Eu tenho essa expectativa que ele volte parcialmente à região aqui acima, tá? Até porque, na minha concepção, no gráfico semanal, o preço ele tenderá a testar, mesmo que ele esteja em tendência de baixa, ele continue em tendência de baixa mesmo com essa alta de hoje, mas geralmente ele vem a testar a retração de Fibonacci do semanal aqui, tá? Então, a princípio, o preço do Bitcoin, ele vai fazer com que o mercado venha a testar essas regiões, principalmente a região 0,5 de Fibonacci, que é a região 0,5 aqui do semanal, principalmente o valor de 45.352, valor muito parecido com a média de 144 que eu comentei com vocês, um pouco acima da média, ultrapassando temporariamente a média de 8 semanal, que vai ser atualizada no final de semana, e vamos ver como é que vai ser o comportamento do mercado, se ele vai conseguir se manter e se estruturar para cima, fazendo pivôs de alta, principalmente conseguindo romper essa linha de tendência de baixa aqui, que é hoje a principal resistência que nós vamos precisar ultrapassar para o Bitcoin continuar subindo. Então, o que seria o ideal, tá? Para acreditar em uma retomada de alta para o restante do ano. Seria ideal se esse fundo duplo for forte o suficiente para formar o fundo majoritário do Bitcoin agora dos últimos tempos, né? E o principal movimento que eu gostaria de enxergar para o Bitcoin para acreditar em retomada de alta verdadeira é ele conseguir ultrapassar os 48.900, ou seja, os 49 mil, ultrapassar a região 0,68 de Fibonacci, se manter acima dela, voltar a testar a região dos 45 mil, transformando essa região dos 45 mil, que hoje age como resistência, se transformar num suporte bem forte e o preço voltar a subir, então fazendo o pivô de alta, rompendo a linha de tendência de baixa que se encontra nessa região. Então eu ficaria otimista para o longo prazo novamente, se a gente conseguisse ver esse comportamento do preço nas próximas semanas, dele conseguir rapidamente romper efusivamente com os 45 mil e 48 mil dólares por unidade, voltar a testar nos 45 para agir como suporte e o preço voltar a subir. Isso seria o ideal para quem quer apostar em continuação de alta de longo prazo no Bitcoin e entender que o mercado ainda tem mais espaço para continuar subindo com a fase eufórica, tá? Que ainda não aconteceu nesse ano. Então, espero que e eu acredito, né, que esse topo aqui é um topo fraco, tá, pessoal? Ele vai ser cedo ou tarde rompido, na minha opinião, mas logicamente, do jeito que está a angulação dessa linha de tendência de baixa, a minha opinião é de que ele vai evoluir para uma lateralização aqui em cima, e aí sim, mais para frente, ele pode vir fazer o rompimento dessa região, prolongando um pouquinho esse mercado em lateralidade. Eu acredito que essa acumulação ela vai durar mais tempo e possivelmente vai dar mais oportunidade para nós comprar Bitcoin mais barato, com 50% de desconto, talvez com um pouco menos agora, né? Talvez 20% de desconto em relação ao topo, mas com um desconto interessante aí. A princípio, quem comprou no topo, né? Está com agora a possibilidade de comprar Bitcoin com 36% de desconto, 36,87% de desconto. Bitcoin só se compra, não se vende. E um detalhe muito importante, geralmente antes dessa média móvel de 8 semanal voltar a pino, né, ficar acima de verdade com esse pivô de alta, geralmente o que acontece com a média? A média
tende a fazer o período de acumulação e essa média ela lateraliza, ela fica andando de lado mesmo, tá? E aí o preço vai surfando em volta dessa média, fazendo então a acumulação. E logicamente, quando ela começa a apontar para cima e o preço vem acima dela, com pivôzeira de alta, aí sim dá para ficar bem mais tranquilo, ficar posicionado e comprado no Bitcoin, tá? Inclusive, até queria dar uma olhada na dominância do Bitcoin agora. Dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin segue em alta, né? Bitcoin segue ganhando valor frente às altcoins. Agora está sofrendo influência da média de 8 semanal aqui na dominância. Possivelmente pode romper, então acredito que até pode vir um pouquinho acima, conforme eu já tinha projetado aqui. Ele pode vir buscar um pouquinho acima da média e depois voltar a descer, trazendo a altcoin season de novo. É uma coisa que acredito que a maioria das pessoas ia gostar, porque a altcoin season ela dá a oportunidade de pessoas com pouca grana conseguir levantar bastante capital, né? Até porque você pega ativos bem desvalorizados, e até vou mostrar alguns deles depois, e praticamente acredito que nós estamos ainda longe do final do verão do mercado cripto, tá? No modelo Stock to Flow, geralmente quando a gente se aproxima da região entre 900 e 800 dias para o próximo halving, que é a queda da recompensa e mineração, nós temos então geralmente o final, a fase eufórica do mercado, né, do ciclo de alta. Então, a princípio, ele está querendo formar essa fase verde, né, essa fase de aproximação do próximo halving. O preço tem tudo para buscar acima dessa linha vermelha, como aconteceu nos outros últimos ciclos, né? Nos outros modelos, nos outros ciclos do modelo Stock to Flow. E antes de ele fazer uma grande acumulação, que seria aquele estouro da bolha, que eu acredito que pode acontecer lá em 2022, eu espero que ele tenha também, repita um movimento projetado de forte valorização e euforia, que ainda não aconteceu. Então, acredito que ele pode lateralizar mais algumas semanas ou talvez um mês, e entrar de fato na fase eufórica, elevando os preços e buscando o Bitcoin acima de $100.000 por unidade, para que possivelmente depois ele venha a ter um novo inverno e desvalorização não só do Bitcoin, como das altcoins em grande massa, tá? Então, eu acho que nós estamos no segundo tempo, no intervalo de jogo aí do mercado de criptomoedas, da alta do Bitcoin. Acho que depois dessa breve acumulação que nós vamos ainda ter por mais alguns dias, eu espero que nós voltemos logo à fase do delírio e euforia, onde muitas criptomoedas começam a ter uma valorização muito forte, tá? Então, possivelmente, com algumas notícias positivas, pode isso acontecer.